Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso gratuito Doenças e seus Significados Emocionais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui logo para eu saber que você está participando de levar esse conhecimento para o mundo. Deixa logo o seu like, deixa seu comentário, fala, me conta o que você tem achado. E se você não assistiu às aulas anteriores, vai lá assistir. Todas estão aqui na descrição, todas com o link, com tudo que a gente já falou sobre esse curso que tá tão maravilhoso, com tanta informação para você aprender sobre os significados emocionais por trás das doenças. Então fica até o final, aproveita cada detalhe. E se fizer sentido para você e você gostar disso, compartilha. Fica aqui comigo, me fala qual doença que você quer que eu falo, que eu trago esse significado emocional para a gente fazer a coisa ficar ainda melhor, maior, e que a gente crie uma grande comunidade aqui para ensinar vocês vários assuntos que às vezes ficam perdidos no meio do caminho e a gente não tem acesso. É isso, fica até o final e bora lá para nossa aula. Bom, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre dores na coluna. Eu vou mostrar para vocês uma figura que eu me baseio muito nela em todos os processos terapêuticos quando a gente fala em questão de dor. Como eu sou acupunturista e trabalho com a ventosa, a gente tem que ter um olhar muito clínico de onde que a pessoa chega reclamando da dor, falando da dor, para a gente ter um olhar mais terapêutico e saber como direcionar e entender o que pode estar por trás daquilo dali. Inclusive, quando essa dor é constante e quando ela vai e volta, sempre vai ter um fundo emocional que está engatilhando para o corpo dar essa resposta, para mostrar que tem alguma coisa acontecendo. Como eu já falei nos vários vídeos anteriores, nas aulas anteriores, já tem um arsenal de conhecimento aqui para você entender como que esse desequilíbrio acontece para chegar no corpo. A nossa coluna é como se fosse a coluna de um prédio. Quando acontece algo, se ela se desestabilizar, geralmente ela vai fazer você parar de andar. Ela vai te derrubar literalmente. Então, eu vou fazer algumas considerações em alguns pontos que eu julgo serem muito importantes, desde a cervical, a dorsal e a lombar, para você ter mais ou menos ideia de onde dói, como dói e o que acontece por trás disso. O importante aqui vai ser o fundamento, o que tem por trás disso, para você entender o que pode estar acontecendo. Eu não vou falar de todos os pontos para nossa aula não ficar tão longa, que não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você entenda o fundamento e entenda todos os pontos e veja que esses pontos têm significados importantes e como você pode colocar isso na sua vida, fazendo questionamentos do que pode estar acontecendo, que está levando você a sentir essa dor permanente, crônica, aguda, torcicolos. Inclusive, eu já falei sobre torcicolo aqui, que tem muito a ver com a raiva, e ele está exatamente nessas regiões que a gente vai falar sobre a C7. Temos aqui a C7, que já está aqui, ó, medo de não saber lidar, fugir. Então, o torcicolo está muito ligado nessa região da C7, onde eu não sei lidar, e para virar o pescoço, eu tenho algum tipo de problema para fugir, talvez, daquilo. Eu não quero olhar, eu não quero ver. Então, a gente já começa a entender isso aqui. Pegando nesses pontos da cervical, a gente tem alguns pontos que eu vou frisar aqui, fazer esses comentários em cima para você entender. A gente tem aqui a C3, medo de dizer não. Olha só, isso é muito importante. Dores no pescoço vão estar muito ligadas à dificuldade de falar não. Na C7, como eu falei para você, tenho medo de não saber lidar, né? E você tende a fugir disso. A C5 tem a dificuldade de dizer, de expressar, de falar o que eu preciso. Eu quero te ensinar uma coisa muito importante aqui nessa aula agora. A C5 é dificuldade de dizer, de expressar. E aí eu quero deixar uma coisa bem separada aqui para você. Existe o falar o que eu penso e existe o falar o que eu preciso. Qual que é a diferença? Falar o que eu penso é o que você pensa e geralmente você tem que segurar para você.
Você não pode sair por aí falando o que você pensa de qualquer jeito, para qualquer pessoa e de qualquer forma. Não é assim. Falar o que eu preciso, sim. O que você precisa falar, você precisa falar, porque é algo que possivelmente está te incomodando, é algo que está te machucando, é algo que não está fazendo bem para você, é algo que vai além dos seus limites. São coisas diferentes. Falar o que você pensa, às vezes é falar sobre a roupa de alguém, é falar sobre a vida de alguém, é falar sobre o casamento de alguém, é sobre falar os filhos de alguém e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso aqui é essa dificuldade de expressar, de dizer, é coisas que você precisa e você não deve estar conseguindo se expressar. Então, aí a gente tem dores que ficam subindo e descendo no pescoço, que é a dificuldade de dizer não, com a dificuldade de se expressar. A gente tem aí também fardo, né? Na C5 aí, pode olhar aí que você vai ver. Tem fardo aqui, ó, né? Na C5. C5? C6, perdão. Na C6 a gente acha o fardo. Claro, você tem dificuldade de falar não, você tem dificuldade de devolver as coisas, você tem dificuldade de dizer. Você segura sempre esse fardo para você. Então, muito cuidado com isso. Porque essas dores que estão nessa região do pescoço são muito, muito comuns. E chega muita gente reclamando com essas dores. Qual é o problema principal dessas dores todas? É porque quando atinge o físico e isso fica constantemente, pode trazer alguns problemas mais agressivos, mais crônicos. Artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco. Então, todas essas coisas, quando já chega no físico e já traz esse processo de degeneração ou de inflamação, já é um pouco mais complicado. Então, a gente estou trazendo aqui para vocês já começarem a ter um clique sobre o que pode estar acontecendo na vida de vocês. Isso a gente está falando só da cervical. A gente vai falar da dorsal agora também. Alguns pontos que eu considero importantes e que eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso para te trazer esses cliques aí do que pode estar acontecendo na sua vida, o que tem por trás disso daí, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da dorsal agora. Para a gente falar um pouquinho da dorsal, tem alguns pontos que são importantíssimos. Eu quero que você olhe aí para D2, sufocamento. Sufocamento. Muita gente chega aqui com essa dor nessa região da D2. Então, eu quero que você preste atenção no seguinte, não é só o ponto da coluna que eu levo em consideração. Eu quero que você leve em consideração toda essa região que está na direção desse ponto da coluna. Então, tudo que acontece em volta, né? Aí a gente tem na escápula, dores próximos à coluna, enfim, eu levo em consideração toda essa região para a gente fazer o processo de desbloqueio emocional. Então, tem sufocamento. Se você está sentindo dor nessa região, pode ser que você esteja se sentindo sufocado com alguma coisa, com alguém, com alguma pressão. Que seja pressão familiar, que seja pressão no relacionamento, que seja pressão no trabalho, tem alguma coisa que pode estar acontecendo. A D3, a gente tem injustiça. Pode ser que você esteja se sentindo injustiçado. Aí a gente já pensa logo. A gente tem na D2 aí uma questão de sufocamento. Se eu já estou me sentindo sufocada, é porque possivelmente eu estou me sentindo injustiçado também. Então, as dores estão muito próximas e a gente vai ligando uma coisa na outra. A gente tem a D4 que fala medo de se entregar ao amor. E isso é muito comum porque se eu passo por traumas profundos de relacionamento ou eu estou sofrendo algum tipo de situação, algum tipo de pressão, algum tipo de sufocamento dentro do meu próprio relacionamento, pode ser que eu crie barreiras e crie proteções com sofrimento constante dentro do próprio relacionamento. Então, isso também pode gerar dor nessa região, nessa direção aí da D4. A gente tem a D5, que é medo do fracasso. Então, a gente também tem um monte de gente passando por essas situações com medo do fracasso. Então, eu queria que você olhasse bastante aí, ó. D6 tem ciúme extremo, D7, conflito familiar. Então, se você está sentindo alguma dor nessa região, pode ser que seja por causa de conflitos familiares. A D8, a gente tem aí não suportar derrota. D9, medo do abandono. D10, perda de território, rejeição. D11, autodesvalorização. Então, a gente tem vários pontos aqui que estão querendo dizer alguma coisa para você do que pode estar acontecendo na sua vida. D12, perfeccionismo extremo.
Então, muita gente muito perfeccionista sofre, às vezes, com essas dores nessa parte da dorsal, quase chegando na lombar, certo? Então, falamos um pouco da cervical, falamos um pouco das dorsais aí, e agora a gente vai falar um pouquinho da lombar, que tem alguns significados muito interessantes, e um deles, um peso salvador, que está lá na L5. Muita gente carregando muito peso da vida, da família, dos relacionamentos, de tudo. Tem que ficar ligado com isso, porque vai estourar em algum lugar. A gente também tem a L2, sentimento de humilhação. Isso acontece muito em relacionamento, isso acontece muito entre marido e mulher, isso acontece muito entre pais e filhos, que a gente também tem que ficar ligado nisso. Então, para a gente ter um pouquinho desse pensamento e desse entendimento, eu quero que você entenda o fundamento. Toda dor é um sinal de algo que já aconteceu, ou que está acontecendo, ou que você julga que vai acontecer, que vai desestabilizar essa energia interna e ela vai explodir numa forma externa de te mostrar: oh, tem alguma coisa acontecendo aqui. Presta atenção no sinal que eu estou te dando, porque eu estou te mostrando que tem algo acontecendo. Em das nossas aulas anteriores, eu dou um exemplo como um carro que dá sinal quando ele está com problema. Então, se você não viu as aulas anteriores, por favor, estão todas aqui na descrição. Já falei isso no início da nossa aula, mas repito, assista. Tem muito conteúdo bacana. E se você gostar dos nossos conteúdos, se você gostar daqui, compartilha. Isso faz bem para mim, que estou aqui para te ajudar, para trazer conhecimento, como faz bem para outras pessoas também, que às vezes estão passando por problemas que nem sabem que pode ter um fundo e que elas podem se ajudar. Tem uma coisa muito bacana que eu gosto de falar, que eu já falei nas outras aulas, que é o encanto da dor. Quando às vezes você descobre que aquilo dali é o que é, a dor vai embora. É tipo uma mágica. Quando você não conhece a mágica, você fica encantado com aquilo dali. Mas quando você descobre o que é a mágica, perde a graça. E aí a mágica já não é mágica mais, é só uma fórmula que tá ali que você já sabe o que é. Então é tipo isso que às vezes pode acontecer com a dor. Então, quebrar esse encanto é muito importante. Muitas vezes é só isso. Olha só, o que eu queria passar para vocês, basicamente, sobre como eu olho a questão de dores na coluna, e aí vem todas as doenças que envolvem qualquer área da coluna, a gente traz esse significado emocional aí. Então, bota um ponto de interrogação, presta atenção no que pode estar acontecendo na sua vida, ou já aconteceu, ou coisas do tipo, que até mesmo quando você se direcionar a um processo terapêutico, uma busca com relação a essas dores que você pode estar sentindo, ou conhece alguém que sente, já tem uma ideia do que pode ser para direcionar o tratamento e ajudar você, claro, a andar muito mais rápido, e também o terapeuta que vai te acompanhar nesse processo, tá bom? Isso era o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa logo o seu like. Se inscreve aqui no canal, não deixa de se inscrever não. Deixa não, que você me ajuda pra caramba quando você se inscreve, quando você dá seu like, quando você deixa seu comentário, você me ajuda a entender que tá fazendo sentido, você me ajuda a entender que eu posso continuar ajudando outras pessoas e você também pode ajudar. Compartilha esse conhecimento. Vamos ajudar a transformar o mundo, vamos ajudar a transformar as pessoas, vamos ajudar a construir uma grande comunidade aqui de pessoas que batalham pelo bem, que querem ajudar as outras pessoas, que eu sei que você tem um coração que com certeza vai querer ajudar alguém. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, parabéns por chegar até aqui, parabéns por assistir as outras aulas. É muito importante eu saber que você está nesse caminho e está buscando cada vez mais conhecimento para você, para sua família, para sua vida, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula.